Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem escutando, assistindo e, claro, ajudando a compartilhar os nossos conteúdos, ativando aí o sininho, a campainha para receberem sempre novas notificações, quando tivermos novas transmissões. E a gente faz aqui o nosso programinha aqui pela nossa Rádio Quintal, aqui em cima o selo da gente. A gente sempre tem feito aqui alguma coisa. Eu acho que já tem muita coisa a respeito sobre a Galiza e a nossa língua comum falada na Galiza, e a gente sempre tem essa percepção que o galego é falado nessa região da Galiza, né? Mas não é bem assim. O galego também é falado em outros territórios que não são considerados Galiza. E especificamente eu vou falar um pouco hoje sobre o galego que é falado numa parte que faz fronteira com a Galiza, que já é em território das Astúrias, em território asturiano. E para isso eu tenho aqui um informe que eu recebi da Ajuntar, que é uma associação que promove o desenvolvimento e a proteção dessa língua, da nossa língua comum na Galiza. Aqui, olha só, aqui, o galego das Astúrias, porque lá tem também, assim como na Galiza tem os seus próprios problemas com a língua. Imagina só quanto que deve ser mais grave nas Astúrias para poder ter o reconhecimento da sua própria língua, né? Então, você tem, enquanto que na Galiza tem a imposição da língua do Estado, que é o castelhano, né, que faz, de uma certa forma, minorizar o galego, que é a língua da Galiza. As Astúrias têm como sua língua original o asturiano, que já sofre os problemas de corrosão com o castelhano. Isso é normal, né? A língua do Estado é o castelhano. E aí o galego fica como nessa história? O galego falado nas Astúrias tem um problema com o castelhano e tem um problema com o asturiano, ao ponto de alguns setores linguísticos lá quererem dar uma nova nomenclatura, uma nova atribuição a esse galego, dizendo que não é galego, que é uma outra coisa, chamada eunaviego, né? Então, assim, chega a ser ridículo, né? O galego ele tem alguns traços característicos nas Astúrias que, claro, é uma zona de transição entre o galego e o asturiano. É claro que ele vai recolher palavras e formas de falar que lembram muito o asturiano, né? Mas não deixa de ser galego. Então, para isso, a gente precisa navegar um pouco, sair um pouco aqui do Rio de Janeiro e mostrar para vocês onde é que está esse território. E eu vou navegar com vocês agora. E vamos lá, vamos sair um pouco do Brasil, né? Oviedo, que é a capital das Astúrias, ou Oviedo. Aqui temos aqui a divisão territorial das Astúrias, em relação aqui, ó. Aqui está a Galiza, aqui está o norte de Portugal, e as Astúrias está aqui, que tem esse contexto aí da nossa língua comum, né? São os espaços da antiga Galécia, em latim, Calaéquia, né? Então aqui é as Astúrias. E nessa parte aqui mais ocidental é onde fica o Eunávia. Então, olhando aqui bem aqui, ó, aproximando bem, essa parte aqui é a foz do rio Eu. Então, para a esquerda aqui nós estamos na parte de Ribadeu, Galiza, e no lado direito estamos no Eunávia, já nas Astúrias. E a outra parte que mais ou menos separa esse território de falantes de galegos, já em Astúrias, aqui temos aqui, por exemplo, o rio Návia, a foz do rio Návia aqui. Por exemplo, aqui está o Conselho de Coanha, a terra de origem dos antepassados do nosso camarada Cima Fernandes. Uma outra parte aqui, ó, também falado aqui de galegos falantes nas Astúrias, Boal, que é a terra do nosso camarada Quique Rochios. Olha só aqui, ó. Bom, esse território aí, como vocês percebem, onde é as Astúrias hoje, tem uma definição já pelos linguistas e pelos historiadores das povoações que habitavam aquela região. E especificamente eles são classificados como Astures, né? E dentro desses Astures existiam ali as suas respectivas tribos e muitas semelhanças com as tribos
calaicas, as tribos celtas que habitavam na parte mais ocidental, onde hoje chamamos como Galiza. Depois, como sabemos, vem a chegada dos romanos e essa região ela é subdividida, se é que a gente pode dizer dessa forma, né, em regiões chamadas de conventos. E para essa parte aí das Astúrias é chamada de conventos asturicenses, né? Provavelmente uma atribuição dada às tribos, os habitantes que viviam ali, né? Bom, depois disso nós temos aí por volta do ano 411 a troca de comando, a troca de poder. Esse poder de Roma sai e entra um poder também de fora, germânico, chamado de suevos, e essa região que a gente está falando hoje também estava sob a influência do poder dos suevos. Bom, depois disso nós temos uma substituição do controle do poder, os visigodos parece que tomam conta de tudo, mas há sempre uma menção dos historiadores, isso aí é unânime, que essa região da antiga do Suevorum Regnum, desse reino suevo, tinha uma administração própria, né? Apesar de serem um reino vassalo a outro reino, em geral a administração ainda era feita aos modos dos suevos. Então essa região das Astúrias ainda faz parte desse contexto dessa antiga Galécia romana, Galécia sueva. Aproximadamente já por volta de 670 aí já começam a aparecer uma espécie de subdivisão do território. Então ali já começa a aparecer a Astúrias separada do resto da Galécia. O resto tudo já são contextos também que mais, assim, agora a gente já tem mais acesso nas histórias, né? Tanto na historiografia castelhana, como na historiografia portuguesa ou na historiografia galega, porque cada um tem uma forma de reproduzir a sua própria história. E esse contexto asturo-leonês, né, que vai construindo um reino próprio nesse universo galaico, o reino da Galiza, e depois temos a divisão, né, ao sul eram os reinos árabes, e aí o surgimento do Estado português, do reino português, Galiza ali já com o leão, né, e a aproximação nessa orbitação para Castela. E temos aqui também o mapa dos concelhos, onde são a fala do galego das Astúrias. E nesse ponto aqui a gente começa a observar que na parte mais a leste do Eunávia já há parte desse território, né, onde as falas já não são galegas, né? Então por isso que você vê uma parte que não está colorida, porque ali já é a fala mais predominante do asturiano ou do próprio castelhano. E aqui temos a bandeira que representa essa região do Eunávia. Bom, galera, aqui é o que seria então a zona do Eunávia, onde o idioma desse território fronteiriço ali que está entre realmente, por um lado, do lado esquerdo nós temos ali a Galiza, do outro lado nós temos ali esse contexto asturo-leonês e tem também a influência de Castela, enfim. Então ali tem ali uma confluência de domínios linguísticos, né, que vai passando desde o galego-português ao asturo-leonês, que, como eu falei, é delimitado ao oeste pelo rio Eu e a leste pelo rio Návia. E já que estamos falando de Návia, tá? Návia é o nome de uma deusa, né, que era atribuída a esses povos ibéricos pré-romanos, né? Então era uma divindade que já era cultuada pelos povos que viviam ali antes da chegada desses romanos e que, inclusive, após a chegada desses romanos, o culto a ela ainda vai continuar forte. E que, às vezes, ela pode ser interpretada como uma divindade aquática das águas, do elemento da água, mas também, outras vezes, pode ser associada aos vales, aos bosques e aos montes, ou ainda a deusa da fertilidade, da saúde e da abundância. Aí tem a hidronímia de alguns lugares que tem esse nome. O rio Návia, por exemplo, no nosso caso, o rio Neiva, lá perto de Braga, o rio Nabão, que passa por Tomar, no centro de Portugal. Ou seja, todos esses rios foram batizados em homenagem a essa deusa. E quem tiver a oportunidade de ir a Braga e conhecer, né, quem gosta dessa parte de história, de sítios arqueológicos, dá uma passadinha lá na fonte do ídolo, que tem lá uma imagem que era atribuída a esta deusa. Mas eu vou voltar aqui a essa terra do Eunávia. É uma região realmente que faz parte desse Principado das Astúrias e que compreende 19 concelhos. Bom, nós estamos falando especificamente do caso de que
os galegos chamam de Galiza Extremeira. São regiões que estão fora deste território administrativo da Galiza, mas onde as comunidades são falantes de galego, o que chamamos de Eunávia, Ancares Leste, o Berço Ocidental e as Portelas, onde calcula-se existir, nesses territórios que eu acabei de falar, entre 70 a 100 mil galegos falantes, ou seja, 50% da população que tem o galego como a sua língua de uso cotidiano. Mas também podemos entender que alguns desses galegos falantes, do Eunávia e também do Berço, também poderiam falar essas variantes do asturo-leonês. Bom, pessoal, antes de eu chegar a falar um pouco a juntar dessa associação, eu quero falar um pouco de notícias sobre essa questão da linguística. E o primeiro caso é de uma matéria do ano de 2021, o galego nas Astúrias, reconhecimento ou absorção. É uma matéria que foi publicada no Jornal da Marinha no dia 12 de dezembro de 2021. Matéria assinada por Moncho Marinho, que vem falando justamente desse problema. 19 concelhos asturianos estão incluídos linguisticamente dentro do galego oriental ou galego exterior. Astúrias reconhece como galego ou asturiano, ainda que as autoridades linguísticas e políticas do Principado insistem em chamar-lhe a fala ou eunaviego. A situação do galego da outra beira do eu, ou seja, lá em Ribadeu, move sensibilidades até o ponto de reivindicar uma instituição própria para sua proteção e normativização, atualmente dependente da Academia da Língua Asturiana. Nesta notícia, nessa matéria, há uma denúncia sobre o que faz respeito à menção ao despovoamento do rural, que também ajuda, contribui, né, na redução do número de falantes desse galego falado nas Astúrias. E aí tem aí uma reportagem que foi feita com o poeta Quique Rochius, que ele é lá do Conselho de Boal, e que considera, né, nessa reportagem, que o número de galegos falantes poderia estar aproximado entre 30 a 40 mil. Bom, pessoal, seguindo aí nas publicações, temos uma que já tem uns 2 anos, publicada na página eletrônica Galiza Livre, assinada por Chevy. A entrevista foi uma entrevista feita a Carlos Ainli, que fala das 2 línguas autóctones das Astúrias, né? Então nós temos o asturiano e o galego das Astúrias, né, que fica naquela parte mais perto ali da Galiza. E que inclusive menciona, eu não sei se é verdade ou não, mas os amigos aqui vão ter que dizer que o galego seria inclusive mais falado percentualmente, né? Então aí também a gente tem o problema da diglossia, da imposição do castelhano, então isso também vai fazendo com que o próprio a deteriorização é do galego, mas também é do próprio asturiano. E é uma matéria que gira em torno de um dicionário do galego das Astúrias, né? Então deve ter ali muitos vocábulos que são próprios dessas comunidades, desses concelhos que são falados ali, que talvez tenhamos palavras que são comuns, mas também palavras próprias deles. Isso é normal em qualquer lugar, palavrinhas próprias, mas também é uma forma deles preservarem e terem uma certa identificação com a sua língua, né? Então o problema todo que a gente pode ter nessas questões linguísticas primeiro, né, você ter pessoas para conversar na sua língua. Então você precisa de uma comunicação diária e constante, não só na casa, mas também nos espaços sociais. E o outro problema também é se esse galego é ensinado nas escolas, se ele é vinculado nas televisões. Se você não tem isso tudo, como é que vai ser, né? Você fica com um certo desprestígio da própria língua. Então daí a necessidade, se nas Astúrias não produz conteúdo em galego, como é que as pessoas vão assistir um conteúdo em galego? Elas precisam assistir a TV da Galiza. Então isso é mais que óbvio, né? Ou conteúdos, inclusive, falados em Portugal ou no Brasil, que também poderiam ajudar nesse sentido. Mas nesse caso a gente precisa mudar alguns conceitos, né, do que seria nosso e não. Então, enquanto os asturianos ou os próprios galegos entenderem que a língua portuguesa é uma língua estrangeira e que não é do seu próprio sistema, fica difícil a gente entrar em acordo. E a gente, inclusive, percebe nessa matéria que faz aqui um apoio, ou que falta um apoio das partes das instituições galegas, né? Então, realmente, é muito estranho que você tenha uma língua ali que também está ameaçada e talvez
por uma força realmente de um poder que consegue construir realmente livros, publicações, materiais que poderiam estar em auxílio às comunidades galego-falantes das Astúrias. Por outro lado, também a gente vê que há uma falta de incentivo do próprio governo do Principado das Astúrias sobre esse problema. Depois disso, nós temos uma matéria publicada no Nós Diário. Essa matéria já tem aí quase um ano, foi de 30 de dezembro de 2022, fala sobre a povoação asturiana que tem o galego como a língua mãe, né, que diminuiu 38% em 30 anos. Então, aqui a gente já vê os integrantes da Ajuntar, nessa foto aqui de apresentação. Então, assim, são as pessoas que eu mais conheço aqui. Na direita, para a esquerda, aqui o Kiki Rochios e o Moisés Cima Fernandes, que estão aqui com um livrinho, inclusive, que eu coloquei aqui na abertura. É uma matéria que foi assinada por Mar Álvares, no dia 30 de dezembro de 2022, e que fala desse território asturiano onde há esses galegos falantes, né? Então aqui nós temos aqui a menção de 18 conselhos. Eu vi uma outra matéria que falava 19, aqui está falando 18, mas enfim. E tem aqui uma estimativa de 37 mil falantes, né? E aí tem essas questões sobre esse informe que eu acabei de apresentar para vocês no começo, o informe sobre a língua do Eunávia, Sem Fronteiras, o galego das Astúrias, né? Que foi elaborado por essa associação maravilhosa que luta pela normalização do galego nas Astúrias, que é a Ajuntar. E eu chamo aqui a atenção para uma fala do Moisés Cima. Ao galego de Astúrias também se lhe chama a fala ou o eunaviego, nomes que são pejorativos ao eliminar a filiação linguística e querer tirar ele, né, eliminar do tronco galego-português. Então isso aqui é uma denúncia que tem feito recorrentemente a Ajuntar. E mais uma matéria publicada no Nós Diário, o galego das Astúrias, uma língua em desvantagem ante o asturiano e o espanhol, ou seja, o castelhano. Aqui temos novamente a galera aí do Ajuntar, também aí na luta. Foi uma matéria assinada por Elvira Branco no dia 21 de novembro desse ano, então uma publicação recente, que é o segundo informe sobre a língua do Eunávia, bilinguismo nas Astúrias. Esse caso é um documento que explica fenômenos fonéticos e morfológicos que poderíamos entender como controvertidos, eu não sei, mas é uma característica do galego das Astúrias, né, que é a palatalização de algumas palavras. Então, assim, os galegos falam leite, assim como os gaúchos, né? Aqui a gente fala leite, mas pronto, vamos lá, literalmente é leite. Os asturianos falam jeite, eu não sei nem falar direito essa porra. Mas então é isso. Então a forma como eles pronunciam está mais próxima ou semelhante ou similar ao que é falado nas Astúrias, que é uma derivação inclusive do próprio latim, né? Tem a questão também da utilização do artigo determinado masculino. Por exemplo, nós falamos o galego das Astúrias e o próprio asturiano fala ele, né? Parece muito castelhano nesse sentido. Mas pronto, são pequenos detalhes. Isso aí não vai atrapalhar nossa conversa com eles, cara. Pô, já fiz entrevista com essa galera aí recentemente, em 2 ou 3 momentos, e não tive problema nenhum em conversar com eles. E dentro dessa matéria que nós temos aqui, não deixa de ser uma denúncia, né, que a gente acabou comentando em algum momento, mas essa aqui, no caso, é feita pela própria Ajuntar, né, e que nas Astúrias coexistem 3 línguas, né, com uma distinta distribuição geográfica, social e de um uso situacional. Então nós temos o castelhano, chamado, né, por todo mundo como espanhol, temos esse galego falado no Eunávia, e o asturiano, que deveria ser a língua realmente de todas as Astúrias, mas não é bem assim, porque também, assim como o galego sofre a intervenção do castelhano dia após dia, o asturiano também está passando por uma situação realmente. E aí fala que, frente ao reconhecimento com a Constituição Espanhola e o Estatuto de Autonomia, e nesse caso privilegiando o castelhano e o asturiano, mas que o galego falado nas Astúrias só aparece nomeado
na lei de uso, no artigo 2, no artigo 2º, numa disposição adicional. Então, o galego está ausente em muitos artigos legais nos que se fala do asturiano, portanto. Bom, pessoal, e finalmente aqui nós temos a própria página da Associação Ajuntar, e aqui eu faço um convite para que vocês naveguem nos conteúdos da Ajuntar com X nesse caso, e aí nós podemos aqui verificar os conteúdos sobre eles, quem eles são, e muita coisa aqui que a gente pode tentar entender um pouco desse fenômeno do Galego das Astúrias, vocês que produzem conteúdos, de repente puderem convidar essas pessoas para conversar, também seria muito interessante para poder entender o caso deles, né? Então, fica aqui já o meu respeito, a minha saudação aos integrantes da Ajuntar, que fazem esse trabalho belíssimo. Eu espero realmente poder, em outras oportunidades, conversar com eles, né? Então, aqui, meu agradecimento aqui pelo material. Tem outro material que em outro momento eu também vou querer falar sobre a Ajuntar, mas fica aqui também a nossa denúncia que é importante respeitarmos o galego falado nas Astúrias, não como algo separado ou diferente, mas também uma parte de nós que está ali naquele cantinho do Eunávia. Valeu, pessoal. Obrigado aí a Ajuntar, a todos aqueles que defendem a nossa língua comum. Uma atenção maior das instituições galegas para poderem também ir em socorro, em ajuda, né, na projeção desse galego falado nas Astúrias, e também as instituições lusófonas também que possam também contribuir, ajudar e conversar com essa gente. Valeu, pessoal, um forte abraço. Galera, tudo de bom. Tchau, tchau. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.